Mas eu pergunto para você, você está feliz? Se você está feliz, diga amém. Amém. Agora, se você não está feliz, misericórdia, né? Que a felicidade, ela venha, né? Ela traga, porque quem tem Jesus no coração, tem alegria e é feliz. Eu queria suplicar a presença de Deus agora aqui em nosso meio. Queria que você curvasse a sua fronte para a gente falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos concedeste mais um dia de vida para vivermos. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos trouxestes aqui nesta noite, para podermos ouvir mais uma vez a Tua palavra. Que a Tua palavra, ao ela ser aberta, que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa ser inspiração, que ela possa ser luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Também, Pai querido, agora, ao participarmos deste louvor, que nós possamos fazê-lo com toda a alegria do nosso coração, e que os santos anjos possam se fazer presentes aqui do nosso lado, unindo-se a nós, para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Essas bênçãos nós te pedimos agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique atento à programação da Igreja do Jardim América e participe. Marque em sua agenda, visando o planejamento para o ano de 2015, sábado que vem, dia 20 de dezembro, às 15 horas. O pastor Ezequias Guimarães convida todos os líderes de departamentos para o encontro de líderes do distrito do Jardim América. Participe, a igreja conta com você. A tesouraria da igreja solicita aos membros que peguem seus envelopes de dízimos e ofertas e utilizem sempre o mesmo envelope. A grande quantidade de envelopes com o mesmo nome tem dificultado o trabalho da equipe. E atenção, liderança! Informações para o boletim da igreja você pode enviar para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira. Boa noite. Convido vocês a escolherem 2 hinos para a gente fazer o louvor. Podem escolher. Pode falar, Sr. Freitas. 210. Se nós quisermos gozo ter, busquemo-lo de Deus, colhendo as bênçãos com prazer, quem seu amor nos deu. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. Glórias, honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que ainda sede tem, bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo
Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé das bênçãos receber, por Cristo Pai concede até o reino àquele que quer. Gentil, em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. 200 ou 100? 225. Vem aqui ajudar a cantar, que eu não lembro. Vem cá. Pega o microfone e vem cá ajudar. Vamos agora ficar todos em pé e cantarmos o hino de número 95. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força.
Boa noite, irmãos. Como é bom estar na casa de Deus, numa quarta-feira, meio de semana. É uma alegria muito grande olhar daqui e ver a igreja cada dia mais nas quartas-feiras mais lotada, né? Aqui nós temos uma arca de oração aqui do lado, que a irmã Malaquias é quem coordena com o grupo dela a leitura disso. A qualquer momento vocês podem escrever os seus pedidos no papel e trazerem aqui. Ela é dividida por saúde, profissional, espiritual, família, afastados, internados, né? Então, seria importante que vocês se dirigissem ali. São Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Convido aqueles que puderem a se ajoelharem para nós fazermos uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graça te damos, ó Pai, por podermos estar mais uma vez aqui na Tua casa de oração, em tão boas condições, Senhor. Pai querido, a semana está pela sua metade. Alguns de nós já viveram alegrias até aqui, outros tristezas, outros perdas. Não sei, Pai, o que se passou na vida dessas pessoas até o momento. Mas a única coisa que eu sei é que foi com a Tua permissão. Pedimos, ó Pai, pelo restante dessa semana, que também é desconhecido para nós. Que o Senhor possa estar com aqueles que não puderam vir hoje à igreja, por aqueles que se encontram acamados, por outros que estão assistindo através da internet nesse momento e por alguma razão não puderam vir. Que a Tua glória, Senhor, os alcance, que o Teu Santo Espírito esteja com ele. Pai amado, o pastor Wilson vai abrir a Tua palavra agora. Irá dividir conosco esse pão que veio do céu. Que ele sirva de instrução, Pai. Que ele sirva de orientação. Mas acima de tudo, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito que fale por ele e que nós sintamos desta forma. Assim nós te pedimos, te agradecemos com perdão dos nossos pecados, Senhor. Mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém, Senhor. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem um ninho, procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. Perguntei por quê. Custei a entender que as provações da minha, da tua vida provém de todo o mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão para tudo entender. Preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus, quando as sombras do mal batendo a
Ah, agora sim. Agora vai. Hoje ia fazer um teste na minha garganta. Eu ia convidar vocês para vir um pouco mais para frente e ia pregar sem microfone, né? Mas boa noite. Tudo bem com você? Que bom que nós estamos aqui, né, na casa de Deus. Mais uma quarta-feira. E nós estamos na metade de uma semana, chegando no final de um ano, como o Murilo disse. Eu até comentei com ele que a gente percebe que o ano passou-se rápido quando nós olhamos para fugiu a palavra, os enfeites de Natal. E a gente olha e começa a olhar para trás e fala, nossa, como o ano passou rápido, né? Como o ano voou. Mas louvado seja Deus, se nós estamos aqui, é porque nós temos vida e Deus tem cuidado de nós. Quando nós olhamos para o ano e olhamos para trás, comece a olhar o cuidado de Deus para você. Olha o quanto Deus cuidou de você. E quando você olha nesse prisma, é tudo. Louvado seja Deus por isso. Parece que foi ontem que eu cheguei nesta igreja, fui apresentado aqui com a minha família, um dos cultos de quarta-feira do Apocalipse. Isso faz 4 meses. E nessa noite aqui é o meu sermão de despedida. Eu estou indo para Ubatuba, já fui lá, fui apresentado na cidade, conheci a cidade. Já me familiarizei, já virei um caiçara já. Estou mais moreninho, né? Imagina eu ficando 4 anos lá, como que eu vou ficar? Mas os irmãos me receberam muito bem. Logo de cara já amei os irmãos assim, né? Pena que minha passagem aqui foi rápida. Não deu para me conhecer muitos irmãos, mas aqueles que eu conheci, pode ter certeza que fazem parte da minha história. Como eu comentei no último sermão, no sábado, eu esperei por essa oportunidade por 1 ano. Depois de 1 ano, Deus trouxe a bênção. E essa bênção, ela sempre está no final da escada. Basta subirmos a escada e ela está lá. Então, louvado seja Deus. Quando a gente persiste e Deus coloca um sonho no nosso coração, se Deus colocou um sonho no seu coração, vá em frente. Vá em frente, que se Ele colocou, se você prosseguir, esse sonho será realizado. Que os sonhos de Deus, ele é muito maior do que a gente imagina. Ele é muito maior. Então, sem delongas, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, mas de uma maneira especial quero agradecer aqui aos líderes dessa igreja, que me receberam muito bem. Obrigado aos irmãos. Esses 4 meses foram meses de aprendizado. Estive visitando algumas pessoas, fiz amigos, e tenho certeza que eu saio daqui com amigos, deixando amigos aqui. Não sabemos se futuramente Deus vai me trazer de volta para cá, mas se me trazer, eu tenho certeza que eu voltarei feliz. Que Deus abençoe essa igreja, continue com o trabalho que fizeram durante esse ano, que Deus abençoe mais, que mais pessoas venham fazer parte dessa grande família, a família adventista, e a igreja está de parabéns. Vamos nos envolver mais, porque Jesus está voltando. Cada ano que passa, aproxima-se da volta de Jesus. Então, a nossa redenção, ela se aproxima. Então, coloque isso no seu coração como uma maneira de estar se aproximando daquele momento que você aguarda, que é abraçar o seu Salvador. Então, que Deus te abençoe. Neste momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jó. Vamos fazer um breve estudo do livro de Jó. É um dos livros mais interessantes. Todos os livros da Bíblia, eles são interessantes. Eu convido você a abrir neste livro, que é um livro que vai nos ensinar. Eu não tinha combinado com a irmã, mas o que você cantou tem a ver com a mensagem, viu? Tem tudo a ver com a mensagem. O Espírito Santo combinou, né? O Espírito Santo, ele combinou. No livro de Jó. Abra só no livro de Jó, nós vamos ler a partir do verso 1. Vou esperar você encontrar rapidamente. Todos encontraram? Vou esperar que você encontre para me acompanhar. Amém? Todos encontraram? Amém? Então vamos fazer uma breve oração? Oremos. Santo Deus, nosso Pai querido, como é bom estar neste lugar. Davi lhe dizia que ele se alegrava a chegar ao teu templo,
e nós estamos felizes e alegres por estar neste lugar onde o Senhor instituiu como um local de adoração ao Teu santo nome. Então te pedimos neste momento, Senhor, que a presença do Teu Espírito venha iluminar a nossa mente, para entendermos a mensagem que o Senhor quer nos trazer nesta noite. Por favor, ó Senhor, que venhamos ouvir a Tua voz em digital, e que ela venha abalar o nosso coração, para além de entendermos também sermos praticantes da Tua palavra. Então tudo isso nós te rogamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então leio a partir do verso 1, me acompanhe. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Só por enquanto por aqui, mas a gente vai continuar fazendo a leitura. Veja, interessante que no início do livro de Jó, já é feita uma descrição da característica de Jó. Logo de cara já faz uma característica dele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Se Deus tiver que escrever alguma coisa de você, tiver que escrever ou falar alguma coisa de mim, qual que seria a descrição que Deus ia fazer? Falaria, ou ia fazer, ou ia escrever de você e de mim? Deus, ele tem um relatório de cada um de nós. Deus conhece o nosso perfil mais do que nós mesmos. Então a pergunta é, o que Deus ele pensa de mim? Aqui na história de Jó, já começa dizendo que ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui dando a característica dele. Agora a partir do verso 2, vai dizer o que Jó ele tem. Interessante que a descrição diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Essa é a descrição, família de Jó, uma família grande, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Aí continua, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Veja só a descrição, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Depois 10 filhos, e depois diz que ele era o maior de todo o Oriente. Ou uma demonstração que Jó era um homem que tinha posses, um homem rico. Interessante que essa declaração que dá de Jó. Então quando nós olhamos para Jó, um homem bom, que tem uma família perfeita, e um homem que tem riquezas. Essa é uma descrição de um homem, ou seja, um homem que tem uma vida perfeita. E aí continuando, no verso 4, diz ali o que os seus filhos faziam com a riqueza de Jó. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. O verso 5, e decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo os números de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então, nessa descrição, os filhos de Jó, eles usavam e abusavam da riqueza de Jó. Todo dia, algum filho fazia um banquete. Começava-se do maior até o menor, até o primogênito. Do primogênito até o mais novo, aliás. E aí os 7 filhos ainda convidavam as 3 irmãs para participar do banquete. Mas quando terminava esse banquete, Jó, ele pensava com ele: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um culto com os meus filhos, porque eu não sei se eles pecaram contra Deus. Pode ser que eles tenham cometido algum pecado contra Deus, até em pensamento, mas eu vou fazer a minha parte. Ele chamava no final dessa reunião entre os filhos, desses 7 dias de banquete, ele chamava os filhos, fazia ali um culto familiar com os filhos. Mas Jó, ele não ficava só por aí. Jó de madrugada ele levantava e fazia holocausto. Aqui deixa um grande exemplo para mim e para você, nós que somos pais, ou quem pretende ser pai ou mãe. A intercessão que os pais devem fazer pelos filhos. Nós temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade é pegar os nossos filhos e colocá-los na presença do Senhor. E fazer com que os nossos filhos, eles tenham uma proteção toda especial. Porque quando assim não fazemos, deixamos eles também à mercê do mal.
E Jó, na sua prática, ele tinha a preocupação da salvação dos filhos. Eu não sei se os meus filhos cometeram algum pecado, se eles blasfemaram contra Deus, mas a minha parte eu vou fazer. Ele tinha uma família perfeita e tentava fazer com que a família continuasse nessa perfeição, mas a perfeição diante de Deus, não somente dos bens materiais, porque ele tinha tudo. Aqui dizia que ele era o maior do Oriente. Mas interessante que o livro de Jó, ele é como fosse separado por cenas. Neste momento, está ali mostrando, vamos dizer assim, como se fosse um filme. Vamos imaginar como se fosse um filme. De repente, no início do filme, você vê uma câmera indo para Jó, dando uma descrição de Jó, mostrando a família de Jó, mostrando os bens de Jó, e de repente essa câmera sai de Jó, sai da família de Jó, ela vai para um outro lugar. Agora acompanha comigo nesse outro lugar, no verso 6, que diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio Satanás entre eles. De repente, então, a cena está na vida de Jó, na família de Jó, nos bens de Jó, na vida cotidiana de Jó, e de repente essa cena sai dali, a câmera sai dali e vai para um outro lugar que é uma reunião. E fala que nessa reunião ali estão os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Olha, o Espírito de Profecia, Ellen White, ela faz um comentário breve, falando que essa reunião é uma reunião dos representantes de cada planeta. Faz um comentário rápido. Alguns dizem que essa reunião foi no céu. Nós não podemos afirmar se foi no céu ou se não foi. Nós não podemos pegar e colocar Deus, ele estático no lugar. Porque o próprio profeta Ezequiel, ele viu o trono de Deus movível. Pode ter sido do céu, como pode ter sido em outro lugar. Nós não podemos pegar Deus e colocar ele numa caixinha e dizer, não, o lugar de Deus é só no céu. Mas, vai que foi no céu? Não sabemos. Então vamos dizer assim, que houve então uma reunião. Então sai de Jó e de repente é mostrado numa assembleia, numa reunião. E ali está os filhos de Deus. E um destaque para você. Ali no verso diz assim, que entre os filhos de Deus estava quem? Satanás. Preste bem atenção. Não estava com eles. Estava entre eles. Você olhando no versículo diz assim, ó, estava entre eles. E neste momento, no verso 7 diz assim, que neste momento, Deus percebe ali que Satanás estava entre eles, e Deus olha para ele, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Deus faz uma pergunta. Naquele momento, Deus percebe que ali há um penetra. Eu não sei se você já deu uma festa, e de repente entrou ali uma pessoa que você não convidou. Se você dá uma festa, então uma pessoa que você não convidou, no mesmo momento você vai perceber, vai ou não vai? Você percebe. E foi o que aconteceu. Naquele momento Deus olha para os seus filhos e vê que tem alguém que não foi convidado. Na verdade, quem era para estar naquele local, como representante desse planeta, era Adão. Mas Satanás usurpou isso de Adão. E ali ele foi querendo estar, ou fazendo assim, eu sou representante. Porque a resposta que ele dá, ele diz assim, ó, e Satanás respondeu ao Senhor e disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Olha a resposta que ele dá. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás está querendo dizer? Uma das vezes que eu preguei aqui, eu falei da tal expressão idiomática. Vocês lembram? Alguém que estava aqui? Expressão idiomática é uma expressão que você diz algo, mas ela tem um outro sentido. Até usei a expressão aqui, um cão chupando manga. Quando uma pessoa diz isso, o que está querendo dizer de uma outra pessoa? Que a pessoa ela é feia. Que a pessoa é feia. É uma expressão, você diz algo, mas ela tem um outro sentido. Nessa expressão que Satanás ele está usando uma expressão idiomática. Essa expressão idiomática, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Na antiguidade, nos tempos bíblicos, quando o rei ele queria demonstrar que ele tinha poder de uma terra, sabe o que ele fazia? Ele passeava pela terra. Ele passeava para demonstrar que aquele território era dele. Quer ver um exemplo? Quando Davi, quando ele caiu com aquela mulher, Batseba, ele não foi para a luta, ele ficou lá tranquilo, de repente ele levantou, e o que ele começou a fazer no seu palácio? Ele começou a andar no palácio, para dizer, olha aqui, ó, o dono está aqui, ele começou a andar. Então quando Satanás ele responde assim para Deus, ele está querendo dizer assim, ó,
Eu tenho o comando da terra e ninguém pode comigo. É isso que ele estava querendo dizer para Deus. Eu tenho o controle da terra, a terra é minha. Então eu tenho o direito de estar aqui. Eu tenho o controle, tudo é meu. E de repente Deus não fica para trás, Deus lhe dá uma resposta à altura também. Aí diz assim, no verso 8: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aquela característica que é dada no começo, Deus ele joga Jó no meio desse debate com Satanás. Olha aqui, você está dizendo que a terra é sua, que você tem o domínio, mas você observou o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Você está dizendo que você tem o controle da terra, né? Mas enquanto tem uma pessoa que me adora, você não tem o controle total da terra. Essa foi a resposta que Deus ele deu para Satanás. Você está dizendo que tem o controle de tudo? Se tiver um ser humano que me adore, você não tem o controle de 100% da terra. Amém? Se nós buscamos adorar a Deus, nós estamos querendo dizer que Ele não tem o controle da terra. Ele diz que tem o controle da terra. Mas, enquanto tem um servo de Deus, neste planeta, ele não tem um controle total. E aí, só que ele também não fica atrás. Deus está falando assim, você não tem um controle total, você não tem um controle sobre a vida de Jó. Aí ele diz assim, verso 9: então Satanás respondeu ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Ele joga uma outra pergunta para Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Debalde, teme a Deus? Ele está dizendo assim, será que Jó então, ele te adora de graça? Aí quando nós olhamos no verso 10, diz assim, acaso não cercaste com Sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Ao verso 11, olha o que ele diz no verso 11: estende, porém, a mão e toque-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Está querendo dizer, com essas palavras, era assim, será que ele te adora de graça? O Senhor dá tudo de bom para ele, o Senhor, olha, dá uma casa boa para ele, dá bens para ele, dá filhos bonitos, tira isso que ele tem, para ver se ele vai continuar te adorando. O que ele está querendo dizer é que todo aquele que adora a Deus é interesseiro. Será que Jó ele te adora de graça? Será que ele te busca, ele te glorifica de graça? É isso que Satanás está acusando o ser humano agora. Está acusando o ser humano de interesseiro. Satanás está acusando que nós somos interesseiros. Se nós estamos nessa igreja aqui, é porque nós sabemos que Deus vai dar alguma coisa para nós. Aliás, por aí pregam muito a teologia da prosperidade, né? Dá a Deus que você vai ter em dobro. E é isso que Satanás ele acusa o ser humano. Ele está acusando assim. Tudo bando de interesseiro. Busca a Deus porque Deus dá. E ele diz assim, agora toque naquilo que eles têm, para ver se ele vai continuar adorando. Foi assim que ele fez com Jó. Mas coitado de Jó, Jó não tem nada a ver com esse debate entre Deus e Satanás. Nós vamos entender o porquê que Jó, ele é colocado no meio dessa disputa, desse debate entre os dois. Mas veja bem, isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Tem a ver com a nossa postura. Porque acusação, e lá em Apocalipse diz que ele é o acusador dos irmãos de dia e de noite, ele vive nos acusando. E aí, nessa intriga entre os dois, como o Jó ele foi lançado, a sua vida e a minha vida é lançada também. E de repente, Deus então ele dá uma permissão, e disse assim a Satanás: e tudo quanto ele tem está ao teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. Neste momento, Satanás ele sai da presença de Deus, e nesse momento ele começa a sua atuação. Aí Jó ele começa a perder várias coisas. Primeira coisa, verso 13, sucedeu um dia, aí novamente volta para a vida de Jó, depois dessa reunião. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e a jumenta passeam junto a ele, e de repente deram sobre ele os sabeus, e os levaram e o mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova.
Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. E falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre ele, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. E neste momento Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saiu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. E o verso 22, em tudo isso, Jó não pecou, e nem atribuiu falta alguma. Veja, no momento em que Deus abre a oportunidade para Satanás agir, no mesmo momento ele sai e começa a sua ação. No momento Jó ele tem tudo, mas aí a história se vira. No outro momento Jó não tem nada. Perdeu os bens, perdeu os filhos, e de repente ele olha para o lado, vê uma grande tragédia. Interessante que um vinha trazer a má notícia, enquanto o outro estava terminando, já vinha um outro, e depois já vinha um outro, e para acabar com tudo, o outro chegou e disse assim: ó, seus filhos morreram, só escapou eu. Só eu escapei. E de repente um homem que tinha tudo já não tem mais nada. Mas o importante foi a atitude de Jó. Diz ali que ele não atribuiu a Deus falta alguma. E ele não pecou contra Deus. Lembrando que naquela disputa entre Satanás e Deus, era para ver qual que seria a postura de Jó. Deus ele lançou Jó em um diálogo, em um debate, e Satanás falando: não, o Senhor está colocando ele, mas ele não vai ser fiel assim. Veja, Deus ele incluiu Jó para mostrar para Satanás que ele confiava em Jó. Interessante que quando a gente traz isso para a nossa vida, o que acontece? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, a primeira coisa a gente precisa aprender, que as coisas ruins que acontecem na sua vida, que acontecem na minha vida, não é Deus que provoca, é Satanás que provoca, mas Deus ele dá permissão. Mas a pergunta é então, por que Deus me permite? Se eu sou fiel, a gente olha para a história de Jó, ele era um homem fiel. Se eu sou fiel, se eu busco, eu adoro o Senhor, eu faço culto em casa, eu devolvo os dízimos, e por que essas coisas acontecem comigo? Por que então Deus permite? Por que acontece tudo isso com o coitado de Jó? São perguntas que eu faço, que você faz, porque muitas vezes eu já questionei a Deus. Eu tenho quase certeza que em algum momento você questionou a Deus também por alguma coisa. Senhor, por que está acontecendo isso? O porquê? Muitas coisas nós não entendemos. Quando nós olhamos aqui a história de Jó, a gente consegue ver a história toda completa. A gente consegue ver a história completa. Agora se coloque na vida de Jó. Ele não conhecia, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas o porquê? Essa pergunta que vem para nós, o porquê e porquê. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que teve que ser assim? Muitos dos porquês, a gente não vai ter resposta agora. Mas quando você tiver resposta, você vai entender. E você vai dizer assim: justo e fiel ao Senhor, os planos dele não podem falhar. Agora, a cena sai novamente, tudo aquilo que estava acontecendo com Jó, volta novamente para a reunião, capítulo 2, diz assim:
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, da mesma forma. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele dá a mesma resposta, de rodear a terra e passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Agora ele faz um acréscimo. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Então, aquilo que muitas vezes nós pensamos assim: é Deus que faz isso, é Deus que faz aquilo, é Deus que faz isso. Aqui Deus fala assim, ó: você o provocou, o incitou para que ele pensasse que fui eu que fizesse tudo aquilo com ele. Embora você fez isso, ele não pecou. Aí houve uma grande vitória. Essa vitória não foi somente a vitória do ser humano, foi a vitória de Deus. Quando você passa por uma tribulação e você sai vitorioso em pé, se pegando nas mãos de Deus, quem tem a vitória junto com você é Deus, porque Deus, ele começa a provar para Satanás que ele está perdido e que ele não tem o controle sobre a sua vida, amém? E assim dá uma grande vitória. Aqui Deus mostra, ele faz um acréscimo: você o incitou, você tentou colocá-lo contra mim, mas você não conseguiu. Agora veja, verso 4: então Satanás respondeu, não quis ficar, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti. Então o Senhor disse: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E ele disse assim: Satanás, ele perdeu tudo, ele continua íntegro ainda, mas toque então agora que ele tem de valor, que é a única coisa agora que ele tem de valor, a saúde. Toque para ver se ele vai continuar te adorando ainda. E Deus aceita o desafio novamente e diz assim, ó: pode tocar, toca na saúde dele, mas poupa-lhe a vida, não tire a vida. E assim, no mesmo momento, Satanás, ele saiu. E continuando aqui, no verso 7, diz que ele saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. E a mulher, no desespero, disse a ele: ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus, a Deus, e morra. Agora Jó, sem os filhos, sem os bens, agora sem saúde. Que tragédia. Sem saúde. E ainda, oi? Ainda a mulher contra ele, né? Rapaz, você está nessa atitude aí, você tá desse jeito aí, amaldiçoa o seu Deus logo e morre. Eu não aguento mais ver do jeito que você está. É isso que a mulher estava querendo dizer. Faz logo o que você tem que fazer, amaldiçoa a Deus e morre logo, porque eu te vendo nessa situação. Nós perdemos nossos bens, perdemos nossos filhos, agora eu te vendo nessa situação, amaldiçoa. E Jó diz assim: mulher, você está falando como que é louco, como que eu vou dizer isso? Mas se a gente olhar para um lado assim, a mulher, ela é mais sensível, né? A mulher, ela acaba se tornando mais sensível. Já estava no desespero. Olha, a mulher estava no desespero. Sabe, das várias dificuldades que nós passamos nesses 4 anos de teologia, a minha esposa, no momento que ela entrava em desespero, eu falava assim para ela: calma, amor, no final tudo dá certo. Mas na hora que eu falava isso, ela tinha uma vontade de me pegar pelo pescoço e dizer assim: como você pode, a gente passando por essa dificuldade, você vai falar que no final tudo vai dar certo? E ela tinha aquela vontade de: eu não aguento ver você falando isso para mim. Sabe, a mulher, ela vendo toda essa situação, ela é mais sensível. E vendo, no desespero, vê o marido naquela situação, ela amaldiçoa teu Deus e morre. Ele: não vou fazer isso. Acabou usando para desviar o foco dele. Mas o pior, quando a gente continua lendo o relato, aparece 3 amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó, na hora que o viram, eles se espantaram, sentaram do lado de Jó e não falaram nada. Isso como uma demonstração de sensibilidade pelo momento de Jó. Meus queridos, mas quando eles abriram a boca, aí começou tudo. Começaram a acusar a Jó de algum pecado. Até o momento que eles estavam quietos,
Estava tudo bem. Jó, ele começa a falar primeiro, e até no momento de Jó, ele diz assim: maldito foi o dia que eu nasci. Você já pensou algum dia assim? Nossa, quando está tudo dando errado para você, eu não deveria nem ter levantado da cama. Eu devia ter ficado deitado. Jó no desespero falando assim: eu não devia nem ter nascido. Maldito foi o dia que eu nasci. Eu tenho uma irmã mais nova, que ela é a problemática da família. E a nossa oração de casa é pela conversão dela. O dia que ela foi batizada, vai ser um chororô na nossa casa. E até falo para minha mãe assim: mãe, ela não precisa esperar eu ser ordenado não para batizá-la. Quanto antes, melhor. Mas ela tem uma frase que ela diz assim, ó: eu não queria ter nascido. Ela coloca culpa em tudo, menos ela é culpada. Ela diz assim: eu não queria ter nascido. Maldito foi o dia que eu nasci. Então Jó, até naquele momento dele, ele diz assim, ó: maldito foi o dia que eu nasci, eu não devia ter nascido, maldito foi aquele dia onde a minha mãe me deu a luz. E neste momento, os companheiros de Jó começam a dizer a ele: Jó, é impossível. Você está passando por tudo isso, você deve ter cometido algum pecado contra Deus. E ele: mas eu não me lembro de ter feito alguma coisa. Alguma coisa, eles disseram, alguma coisa você fez. E começaram a acusar. Mas aí é o grande erro do ser humano, é começar a acusar as outras pessoas. O próprio Senhor já diz assim, ó: não julgueis para não ser julgados. Eles não tinham que tentar descobrir qual que era o pecado de Jó. E começaram a jogar: Jó, você pegou, você fez isso, você fez aquilo. Então até o momento que eles estavam quietos, tudo bem. Abriram a boca, acabou. E assim por diante. Teve que vir um quarto amigo para dizer que estava todo mundo errado, porque teve um momento que até o próprio Jó começou a questionar as atitudes de Deus. Um jovem chegando para dizer: o que vocês falaram até agora, ó, pode pagar o que vocês falaram. Está tudo errado. Está tudo errado. E aí, por causa do tempo, dando uma passada rápida, chegou o momento, a partir do capítulo 37, 38, como o Jó ele já tinha questionado a Deus, agora Deus começa a questionar Jó. Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra, onde que você estava? Quando eu fiz isso, você estava onde? Quando eu fiz isso, onde você estava? E assim por diante. Deus foi questionando. E no momento, Jó ele foi se convertendo, foi se acuando. E realmente, eu não sou nada. Eu não sou nada. Primeira coisa que dá para a gente aprender com a história de Jó é que devia nós fazermos a pergunta por quê, se nós começarmos a perguntar para quê. Não é diferente? É ou não é diferente? Devia perguntar por quê, Senhor, para que está me acontecendo isso? Para que isso ocorreu? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Se isso que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou passando, essa provação que eu estou passando, para que tudo isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que precisa ser moldado em mim? E não querer acusar Deus ou querer colocar Deus na parede e dizer: Senhor, por quê? Quando a gente fala assim: Senhor, por quê? Ou fala assim: Senhor, para quê? O que o Senhor quer que eu aprenda? Essa é uma postura humilde. Em meio às lágrimas, nós devemos aprender a fazer essa pergunta: para quê? Para quê e para quê? Agora eu convido você a ir lá para o final do livro de Jó, capítulo 42. Depois que Deus faz um questionamento a Jó, ele percebe que ele é um nada. E abrindo aspas aqui, o ser humano, quando ele começa a se achar, e aí ele só se acha, porque na verdade nós não somos um nada. E aí que a gente vê que nós não somos um nada,
a gente começa a perceber que nós somos totalmente dependentes de Deus, porque nós pertencemos a Ele. Jó lhe diz assim no verso 1: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Aqui ele dizendo, agora o verso 5: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Veja, que aquele dizia assim, aquele está dizendo, eu conhecia a Deus somente daquilo que as pessoas me falavam. Eu não tinha uma experiência real com Deus. Jó, o homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele vivia aquilo de acordo com o que as pessoas falavam de Deus para ele. Ele vivia na sua sinceridade aquilo que uma pessoa ia falando, aquilo que outra pessoa ia falando, mas ele não tinha uma experiência profunda com Deus. E dentro de uma coisa, dentro disso, nessa disputa que Deus colocou, no conflito entre o bem e o mal, colocou Jó ali no meio, para demonstrar para todo o universo, que quem tem a razão é Deus, não é Satanás. Mas com a nossa postura, e quando nós somos colocados nesse conflito, nessa postura que nós temos, nós estamos dizendo para todo o universo quem tem a razão. Não, Satanás ele tem razão, porque minha postura é essa. Não, Deus tem razão, porque minha postura é essa. Ou quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente chuta o balde falando, não quero mais, não vou mais servir a Deus, vou sair da igreja. Que postura que nós estamos tomando? De falar assim, Satanás ele tem a razão. Satanás ele tem a razão. Mas quando em meio a todas as dificuldades, nos colocamos firmes, nós estamos dizendo assim, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é Ele que tem a razão, nesse conflito entre o bem e o mal. Jó, ele conhecia Deus, muito pouco, mas ele diz assim, depois de toda essa turbulência que ele passa, eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora meus olhos veem Deus. Toda vez que você passa por uma grande dificuldade, uma grande prova, você sai fortalecido. Você realmente conhece quem é Deus. Sabe por quê? Porque você segurou na mão do Onipotente. Ele te conduziu, Ele te deu força, e você esteve com a força total. O grande erro do ser humano é querer resolver as coisas com as suas próprias forças. É como diz uma história, o menino estava brincando com uma bolinha no quarto, e de repente essa bolinha, ela foi por debaixo do guarda-roupa, e o menino fazendo de tudo para querer pegar essa bolinha, e ele falou, a maneira que eu tenho para pegar essa bolinha é afastar o guarda-roupa, não tem uma outra maneira. E neste momento o menino estava lá fazendo força, ele estava lá fazendo força, e de repente o pai dele chega no quarto, encosta na porta, cruza os braços, diz, filho, o que você está fazendo? Ele, pai, eu estou tentando empurrar o guarda-roupa aqui, ó. Aí o pai fala, filho, usa toda a força que você tem. Ele, pai, mas eu estou fazendo toda a força que eu posso aqui. Ele, não, usa a sua força. Ele, pai, eu estou fazendo força, eu não consigo tirar o guarda-roupa do lugar. E novamente o pai fala, filho, usa toda a força que você tem. O menino fica bravo, olha para o pai e fala assim, como o senhor pode falar uma coisa dessa para mim? O senhor está vendo aqui que eu estou até vermelho, querendo empurrar esse guarda-roupa e não consigo? E o senhor vai falar para mim usar toda a força que eu tenho? Como o senhor está falando para mim usar toda a força que eu tenho? O pai olha para o filho e diz assim, filho, você pediu para mim? Sabe qual é toda a força que nós temos? Está em Deus. A nossa força é quando a gente se aproxima dEle. A nossa força está quando a gente está próximo de Deus. Mas Senhor, parece que eu não vou conseguir suportar isso. Ele diz, calma filho, eu estou ao teu lado. Você realmente vai saber quem eu sou. Duas coisas. Jó, ele reconheceu a Deus com a postura. Com a postura firme. Segunda coisa. Jó, na sua atitude,
desmascarou Satanás e demonstrou para todo o universo que Satanás, ele não tem o comando total dessa terra. Quando você se permaneça firme, quando você está firme, embora esteja passando por uma grande dificuldade, você permanece, duas coisas irão acontecer. Você vai reconhecer verdadeiramente quem é Deus. E a segunda coisa, você vai mostrar para todo o universo, através da sua vida e para as pessoas que estão em sua volta, que Deus Todo-Poderoso, Ele tem a razão de tudo. Tudo depende da sua postura. Tudo depende da sua postura. Para encerrar, eu quero contar uma história. Você já deve ter ouvido essa história. Havia um rapaz, isso aqui é uma ilustração, um rapaz que estava conversando com Jesus em uma praia deserta. Vamos dizer assim, uma praia de Ubatuba, para ficar bem legal. Estou indo para lá mesmo? E esse rapaz, caminhando com Jesus, ele e Jesus lado a lado, que cena, é uma cena bonita, não é? E ele caminhando com Jesus, naquele barulho do mar, numa tarde, num pôr do sol, e ele começa a conversar com Jesus e dizer todas as coisas que passaram-se em sua vida. E ele conversando, e Jesus caminhando com ele, Jesus cabeça baixa, sorrindo, balançava a cabeça, e ele com todo entusiasmo dizendo: Senhor, olha, aquele dia que passou isso comigo, que legal que foi, e conversando, e o legal é que oração é assim, oração é você conversar com Jesus, como se Ele estivesse ao seu lado, e você começa a sentir a presença de Jesus ao seu lado, e ele conversando, foi falando para Jesus, mas chegou um momento, em que ele começou a se lembrar, das coisas ruins por qual ele tinha passado, e neste momento, ele começou a ficar triste, e começou a dizer: Senhor, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e de repente no meio da caminhada ele dá uma olhada para trás, e ele já não vê pegada de duas pessoas, ele vê pegada de uma pessoa só, e neste momento com os olhos cheios de lágrima, ele caminhando e Jesus ali ouvindo com atenção o que ele estava dizendo, e ele deu uma paradinha, ele parou, olhou para Jesus e disse assim: Senhor, e ele olhou para trás, voltou novamente a olhar para Jesus e disse assim: Senhor, porque no momento que eu mais precisei, porque no momento da minha vida que eu mais precisava que o Senhor estivesse ao meu lado, o Senhor não estava, porque ele olhou para trás e viu somente pegada de uma pessoa, e ele pensou em sua mente: é as minhas pegadas, e eu fiquei sozinho, durante esse período que eu estava passando grande dificuldade. Nesse momento ele começou a perguntar: Senhor, por quê? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não estava ao meu lado? Por que o Senhor não segurou nas minhas mãos? Por que o Senhor não caminhou comigo? Esse era o momento que eu mais precisava. Não é só nos momentos da alegria, mas nos momentos que eu estou passando por grandes dificuldades. Eu queria sentir a tua presença ao meu lado, e eu percebi que eu estava sozinho. E nesse momento, Jesus olhou para ele com aquele olhar como ele olhou para o jovem rico, fitou nos olhos desse jovem, e disse assim: filho, olha para trás. Ele olhou, está vendo aquelas pegadas? Ele: estou vendo, aquelas pegadas são as minhas pegadas, no momento que eu precisava o Senhor não estava comigo. Ele disse: filho, aquelas pegadas não eram suas, não era a sua pegada, aquelas pegadas era a minha pegada, porque naquele momento eu estava te carregando no colo, eu estava te carregando no colo. Quando a gente passa, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Você pode estar sentindo que você está caminhando sozinho. Você pode estar sentindo que o peso é demais para você. Mas é neste momento que você vai sentir e vai perceber que você não está sozinho, que na verdade Jesus está te carregando no colo. Esses ombros que você tem, Jesus está colocando o ombro dele ao lado para carregar esse peso que você carrega na sua vida. Na história de Jó, a gente compreende que Deus, Ele lança Jó
em meio a esse grande debate cósmico, mas Ele não deixa Jó sozinho. Ele diz que está ao lado. E nessa noite, esse Deus está dizendo para você: filho, aguente, não desista, porque eu estou ao seu lado. Não desista, porque eu sou contigo. Não desista, porque eu te amo. Tudo vai acabar. Tudo um dia terá um fim. E aí você vai perceber, e você vai dizer que os planos de Deus jamais falham, e era necessário que você passasse por isso. Então nessa noite eu faço esse convite para você: não desista, permaneça, que naquele grande dia você vai receber a coroa. Um dos grandes momentos de dificuldade, Jó também disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a nossa esperança. Querido, permaneça firme. Quantos aqui querem permanecer e dizer para todo o universo: é o Deus poderoso, todo-poderoso que tem a razão? Amém. Que Deus lhe abençoe. Permaneça firme. Permaneça firme. Neste momento nós vamos cantar o hino. Vai ter uma mensagem? Não, é o hino mesmo. Número 230. Sou feliz com Jesus. Vamos ficar em pé. Se passa mais doce, me deres gozar.
querido Pai, obrigado, Senhor, porque nessa noite, através da história de Jó, nós percebemos que em meio a todas as tribulações e dificuldades que nós temos nessa vida, nós não estamos sozinhos. Mas ajude-nos, ó Senhor, a permanecer firme. Ajuda-nos, ó Senhor, a mostrar a todo o universo que o Senhor é que tem a razão. Então, querido Pai, colocamos-nos nas Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo nos dê uma porção dobrada do Teu Espírito, que venha sobre nós, para que, querido Pai, nós venhamos ser semelhante ao nosso Senhor Jesus e demonstrar às pessoas que vale a pena adorar e continuar firmes nos Teus caminhos. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa família, as nossas dificuldades, tudo que nós somos, que temos e que seremos, para que a nossa vida, Senhor, ela seja uma canção de louvor ao Teu santo e maravilhoso nome. Se alguém aqui, querido Pai, está passando por uma grande dificuldade, que o Senhor estenda a mão sobre essa pessoa, lhe dê ânimo para continuar essa jornada rumo à Canaã celestial. Então tudo isso nós te rogamos, Senhor, e te agradecemos, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, a que nós oramos e agradecemos. Amém.